A paz do Senhor, meus queridos, aqui é o seu amigo Pastor Carlos Ribeiro do Pensar Teologia e estamos começando mais uma aula aqui do Pensar Teologia. É isso mesmo, curso básico em teologia do Pensar Teologia com Carlos Ribeiro. É isso mesmo, este que está falando com você exatamente agora. Ora, você precisa estar aí ligado, aí, nos acompanhando no TikTok, esse curso básico de teologia rápido, porque você pode estar indo lá no YouTube e continuando as aulas, né? Aqui você vê uma parte das aulas e aí você continua ouvindo essas aulas, esses ensinamentos lá no YouTube, no meu canal. Então fique ligado. Aqui, quando parar o assunto, você pode continuar lá no meu canal no YouTube e ser feliz e aprender mais e mais sobre a palavra de Deus aqui com Pensar Teologia, nesse curso básico em teologia que vai servir para o seu conhecimento, para o crescimento na graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora vamos falar aqui rápido e forma resumida nessa introdução às doutrinas das Escrituras. Nós temos a terminologia, as atitudes em relação à Bíblia e a neo-ortodoxia, né? Temos aqui e as maravilhas da Bíblia. Então temos a parte A, terminologia, parte B, atitudes em relação à Bíblia e parte C, as maravilhas da Bíblia. Ora, queridos, a Bíblia, terminologia, essa é a terminologia Bíblia derivada de biblion, do grego biblion, rolo ou livro, que está em Lucas capítulo 4, versículo 17. Temos outra terminologia, as Escrituras. O termo usado no Novo Testamento para livros sagrados do Antigo Testamento eram considerados inspirados por Deus, conforme 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Romanos capítulo 3, versículo 2, fundamenta isso. Também, meus queridos, é usado no Novo Testamento com referência a outras passagens do Novo Testamento. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 16. A palavra de Deus, outra terminologia, o termo usado em relação a ambos os testamentos em sua forma escrita. Encontramos essa fundamentação em Mateus capítulo 15, versículo 16, João capítulo 10, versículo 35 e Hebreus capítulo 4, versículo de número 12. Glória a Jesus, estas são as terminologias das Escrituras Sagradas. Atitudes em relação à Bíblia. Racionalismo. Em uma forma extrema, nega a possibilidade de qualquer revelação sobrenatural. Em sua forma moderada, admite a possibilidade de revelação divina, mas essa revelação fica sujeita à avaliação final da razão humana. Ora, essa teoria racionalista, essa atitude em relação à Bíblia é muito falaciosa, é muito maligna, é muito diabólico. E, portanto, precisa ser negada e desconstruída essa falácia concernente ao racionalismo para com as Escrituras Sagradas. Em segundo, temos o romanismo. Para os romanistas, a Bíblia é um produto da Igreja. Por isso, a Bíblia não é autoridade única ou final. Sabemos que isso não é verdade. A Bíblia é que tem autoridade sobre a Igreja. Ela é vinda do Todo-Poderoso. Simplesmente a Igreja foi usada para produzir as Escrituras inspiradas pelo Espírito Santo. É entendível que nós, a Igreja do Senhor, os apóstolos, nunca iam produzir as Escrituras Sagradas se não fossem inspirados pelo Espírito Santo. Portanto, as Escrituras é superior à Igreja, é superior ao ministério, é superior a qualquer credo humano. Nós temos aqui outra teoria que é o misticismo. A experiência pessoal tem a mesma autoridade que a Bíblia? Não. A experiência pessoal tem a mesma autoridade que a Bíblia Sagrada? Meus queridos e amados irmãos, não. A experiência pessoal de cada pessoa não é falível. Não é infalível, na realidade. É falível. Portanto, nós precisamos entender que a minha e a tua experiência precisa submeter a autoridade, a confiabilidade e a autoridade plena das Escrituras Sagradas. Existem muitas pessoas que pegam a sua experiência e essa experiência que tais pessoas têm são antagônicas, fere diretivamente as doutrinas básicas e fundamentais das Escrituras. As revelações e experiência de alguns se torna superior às próprias Escrituras Sagradas. E quando isso acontece, isso se descamba em heresias de perdição, levando as pessoas a serem fanáticas ou extremamente formalistas.
Portanto, crentes em Jesus precisa ter um comportamento reverenciar, respeitar, considerar a autoridade e confiabilidade das Escrituras diante das suas experiências. As suas experiências precisa submeter e estar debaixo da autoridade das Escrituras. Nunca pode ser superior às Escrituras Sagradas. Entenda isso, compreenda isso. Quando você ver alguém colocando a sua experiência acima da Bíblia Sagrada, saia fora dessa pessoa, repreenda essa pessoa, tente ensinar essa pessoa, mostrando e demonstrando que essa pessoa realmente está errada e que não precisa viver uma vida baseada simplesmente nas suas experiências. Se essas experiências fizer jus às Escrituras, é louvável. Precisamos divulgá-la, precisamos enaltecê-la, precisamos respeitá-las. Por quê? Porque está baseada nas Escrituras Sagradas. Temos outra teoria, outra atitude em relação às Escrituras Sagradas, que é o misticismo. Já falamos sobre isso, né? Agora temos outra teoria, que é o neo-ortodoxia, que é a neo-ortodoxia. A Bíblia é um testemunho falível da revelação de Deus na palavra Cristo. Isso tem, em certa parte, tem lá a sua verdade, mas não é a plena verdade das Escrituras. Agora temos outro ponto, outra atitude em relação às Escrituras, que é as seitas. Os escritos do líder ou fundador de cada seita possuem a mesma autoridade que a Bíblia. Aí nós temos aí os mormons, nós temos aí o Alcorão, né, dos muçulmanos, e vários outros livros aí de seitas existentes no Brasil e no mundo, que coloca o seu livro da sua própria religião como fosse a própria palavra de Deus, como fosse inspirado. E o único livro do mundo que existe no mundo inteiro, queridos, que é inspirado por Deus, que é canônico, é a Bíblia Sagrada. Os outros livros não são inspirados, plenamente inspirados. São livros que servem para nos ajudar a compreender as Escrituras. Mas esses livros, todos eles, estão debaixo da autoridade máxima e plena das Escrituras Sagradas. Portanto, quando você vê seitas colocando o seu fundador ou o livro da sua seita acima das Escrituras, repreenda, se arme com as Escrituras, aprenda a defender sua fé, saiba o que essa seita ensina para que você possa defender-se e não venha a ser enganado pelos ensinamentos dos falsos mestres e profetas dessas seitas, mas que você possa ganhá-los, repreendê-los, ensiná-los a respeito da sã doutrina da Santa Palavra de Deus. Então, agora nós temos aqui a ortodoxia em sexto lugar. A Bíblia é o nosso único fundamento investido de autoridade. Entenda que a Bíblia é o nosso único fundamento revestido ou investido de autoridade. Que Deus te abençoe com esta aula abençoadíssima, nessa introdução do curso básico aqui em Teologia com seu amigo pastor Carlos Ribeiro. Portanto, vamos repetir, para que você não venha esquecer as partes estudadas, aqui explicadas de forma sucinta e rápida sobre esse curso básico em Teologia, Introdução das Escrituras Sagradas. Nós temos aqui a terminologia, nós temos atitudes em relação à Bíblia, que nós já falamos, nós temos aqui as maravilhas da Bíblia Sagrada. E essa parte aqui vamos falar para nós terminarmos, amém? Sua formação levou cerca de 1.500 anos, sua unidade tem cerca de 40 autores, mas é um só livro. Sua preservação, seu assunto, sua influência. Sua preservação é divina, seu assunto é Cristo Jesus, é o Espírito Santo e a salvação. Sua influência é poderosa, ninguém consegue resistir diante da influência das Escrituras. Ela atravessou mais de durou-se 1.600 anos para ser escrita, influenciou as gerações em que ela foi produzida, em que ela foi escrita. E chegou até os nossos dias. Mais de 5.000 anos a Bíblia Sagrada resistiu aí
ataques, tanto na questão oral, antes de ser escrita, né, no papel, em pedra, em argila, em etc., até chegar aos nossos dias, ela sempre resistiu às afrontas e às perseguições, os inimigos da Bíblia, todos pereceram. E a Bíblia continua intacta. Por quê? Porque ela é poderosa, ela é maravilhosa, ela é gloriosa. Ela é preservada por Deus. Deus inspirou, logo ele a preservou. Se ele não tivesse preservado a Bíblia, ele não tinha inspirado. Então, se ele inspirou as Escrituras, ele preserva as Escrituras para a minha edificação, para a sua edificação, a fim de que possamos sabermos entrar no céu, nos conduzirmos ao céu, a fim de que podemos saber nos comportar diante da tão grande salvação que Deus tem nos concedido. Então, meus queridos, que Deus abençoe você. Não se esqueça desta aula abençoada, da terminologia bíblica, o termo bíblica, o termo Bíblia, o termo Escritura, o termo Palavra de Deus, as atitudes em relação à Bíblia, que é o racionalismo, que é o romanismo, misticismo, neortodoxia, seitas, e a ortodoxia, que é a teoria, que é a atitude correta para com as Escrituras Sagradas. A Bíblia é o nosso único fundamento invertido de autoridade. E nunca se esqueça que a Bíblia, ela opera e faz maravilha em nossas vidas. Que Deus te abençoe e te dê vitória em nome de Jesus com esta introdução do curso básico em teologia com seu amigo pastor Carlos Ribeiro. Não se esqueça que depois eu estarei gravando aulas específicas concernente a esses assuntos sucintos que eu estou tratando. Então, não deixe de nos acompanhar aí neste curso básico em teologia. É muito profundo, vai ser muito bacana, vai ser muito legal. Convide os seus amigos, seus colegas, seus parentes, seus irmãos para não perder as explicações, as explanações concernente às Escrituras Sagradas e concernente à Palavra de Deus. Que Deus abençoe você. Shalom Adonai. Até a próxima.